Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Não dá para entender o sacrifício, o amor do Senhor por nós. Ali na cruz, continua demonstrando esse amor dia após dia. O que você fez para merecer esse amor? O que eu fiz para merecer? Nada. Mas a gente pode retribuir esse amor, adorando, sendo grato, sendo fiel, reconhecendo que se não for o Senhor na nossa vida, nada podemos fazer. Esse louvor diz isso. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu vou cantar, eu vou celebrar, eu vou dar hosanas ao Senhor, porque Ele venceu a morte, me deu vitória, me dá liberdade para adorar, e eu quero expressar a minha adoração a Ele nessa noite. Vamos adorar.
Senhor. Deus, eu sei da tua
Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Como o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo, nos abençoando, zelando, é a demonstração do amor de Deus derramado sobre nós todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, eu quero dar uns avisos aqui bem rápidos. Primeiramente, quero saudar os nossos visitantes, saudar o Dr. Júnior que está aí com a gente, né? Que veio aqui recentemente, eu estava lá na segunda do retiro. Bom ter o senhor aí de volta aí com a gente, bem-vindo. E como ele disse, aqui é a casa dele, não sei o que ele está fazendo lá na Bíblia. Meus irmãos, por falar em Bíblia, hoje eu estava conversando com o pastor Luiz e nós recebemos um convite para a gente estar lá junto no dia 2 de novembro. Mês de novembro é o mês de aniversário da nossa igreja mãe, aniversário da primeira igreja batista do Retiro. Como de costume, né, doutor? Eles comemoram o mês inteiro, né? É o mês inteiro de comemoração. E a gente vai estar lá para abrir o mês de aniversário da igreja. Ele nem está sabendo, porque eu combinei com ele hoje, né? A gente vai estar lá todo mês na primeira quarta-feira para abrir a comemoração de todo o mês de novembro. Como que vai acontecer? É dia de finados. Normalmente a gente não abre a igreja aqui no feriado, quando o feriado cai na quarta-feira. Então aqui pra gente não muda muito. Normalmente é feriado, aqui na quarta a gente não abre a igreja mesmo, é um costume nosso, né? Costume da nossa igreja. Mas no dia 2 de novembro, pessoal, não é agora não, hein? Dia 2 de novembro, dia de finados, feriado, nós congregaremos sim, mas congregaremos junto com os nossos irmãos ali na primeira do retiro. Eu vou estar ministrando a palavra e o nosso coral vai estar cantando. Tá? Você não sabe, mas a gente está sabendo, porque eu já falei com ela. Nosso coral vai estar cantando lá também. Meus irmãos, vai ser um momento bem bacana de gratidão, de alegria, de celebração ao nosso Deus. Pessoal, como o senhor Gessi já comentou, domingo que vem feriado e aqui é colégio eleitoral. Fica impraticável qualquer coisa aqui na parte da manhã. Né? Muito barulho, muito movimento. Eu mesmo, para chegar aqui, vou ter que deixar o carro lá na principal, porque você não consegue lugar para estacionar. Então, no domingo pela manhã, nós não abriremos a igreja, tá bom? Mas, à noite, pessoal, atenção, hein? À noite é normal, tá bom? 19 horas, eu acho que a eleição acaba aqui umas 6, 6 e meia, né? 5 horas. A gente tem que o Anderson foi promovido, ele era mesário, agora ele é chefe do prédio, que ele falou. Manda um negócio aqui, o TRE, agora está no nome do Anderson, ele comprou o TRE, né? Dono lá do TRE. E 5 horas então, pessoal, 5 horas melhor ainda, né? Dá até para fazer um ensaio aí com tranquilidade. Então, no domingo que vem, é o primeiro domingo do mês, como ele me falou aqui também, é celebração da ceia do Senhor, é dia de ação social, por ser o primeiro domingo do mês. Não falta não, porque no domingo que vem, dia 2 de outubro, quero trazer um sermão para vocês, muito curioso. O sermão do dorminhoco. Um sermão que eu escrevi dormindo. Já escreveu algum sermão dormindo, doutor? Não? Não, né? Ainda não. Como é que foi isso daí? Eu vou contar para você só domingo. Então você vem para você saber como é que foi. Eu tenho certeza que o Senhor ele quer falar ao seu coração. Então, no domingo que vem, 19 horas, sermão do dorminhoco também. Almoço missionário. Realmente, meus irmãos, como fica impraticável aqui a atividade de manhã, a gente jogou um domingo para frente. Ele vai acontecer aí no dia 9. O papelzinho que os irmãos pegaram está sem preço, é R$15 o valor do nosso almoço, né? R$15, né? Eu só vou pedir uma ajuda para vocês, pessoal. Não deixe o seu Gessi sozinho, não, porque ele não vai conseguir distribuir todos os folhetos, vender todos os convitinhos sozinhos. Pega os convitinhos com ele lá, vende com a família, vende para o vizinho, vende para os amigos, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. Então chega no seu Gessi, fala, seu Gessi, dá lá o convitinho do almoço missionário, divulga, compra, ajuda, né? Divulga com a família. Lembrando que 100% do lucro é para missões. Ainda, dentro de uma palavra que a minha mãe deu aqui sobre a ação social, isso aqui ela que não está sabendo, né? Ela nem está sabendo. Mas a gente está tentando ajudar uma família que está passando por uma dificuldade. A gente orou por ela aqui no domingo passado, a mãe está com câncer, né? Vai ser submetida aí, ou já foi a um procedimento, vai ser submetida à cirurgia. A filha está grávida, né? Vai nascer já por agora e a gente está fazendo uma campanha para levantar fraldas, né? Então, se você deseja doar
algumas fraldas para essa família, fraldas P e fraldas M, né? Porque o bebezinho está vindo ainda, fraldas grandes nesse momento não vão atender. Então você pode trazer, você pode entregar direto para a Liniere, né? Ou então você pode colocar aqui que a gente entrega para ela. Você pode trazer até na quarta-feira, tá bom? Até na quarta-feira. Que eu estava conversando com ela, hoje o pessoal quer mais fazer Pix, o Pix chegou para dominar o mundo, né? A gente não colocou o Pix da igreja porque vai misturar muito as entradas da igreja, a igreja tem muita movimentação. Então a gente colocou lá o Pix do projeto Neemias, do projeto de judô, do projeto de informática. Ele está lá, é o número do meu telefone, mas aquela conta lá é só do projeto Neemias. Então você pode depositar por lá, não quero dar a fralda. Ajuda no Pix, né? Eu passo o dinheiro para ele, ela vai lá, compra as fraldas e entrega lá para a família, tá bom? Não deixa de ajudar não, o pessoal realmente está precisando, vai ser bem bacana também abençoar essa família. Pessoal, sobre a oferta de missões, já que eu falei de entradas financeiras, eu sei que o pessoal já está se programando para o alvo missionário. Eu só vou pedir um favor para vocês. Pega o envelope, escreve missões. Porque se você colocar o envelope em branco ali no gasofilácio, vai achar que a oferta da igreja vai bater em outro caixa. Vai bater no caixa da igreja. Pega o envelope em branco, escreve missões, e aí ele vai para o destino correto, tá bom? É uma ajuda que a gente pega ali para a tesouraria, que depois o pessoal fica doido. Já que eu estou falando do assunto, vou entrar no outro assunto aqui. Pessoal, na hora de dizimar, completa lá no envelope, anota. Porque está sendo muito difícil fechar as ofertas, porque coloca o dinheiro no envelope, põe o envelope em branco, a gente não sabe se a oferta é do mês passado, a gente não sabe se é para trás, porque é difícil, né? Coloca ali pelo menos o valor e a data, para a gente não ficar perdido ali na hora de fechar a contabilidade da igreja. Porque aquilo ali não é à toa o papelzinho dentro do envelope, são informações que a gente manda para a contabilidade. E se ali está errado, a gente tem uma contabilidade errada, lá na frente a gente tem um problema também, que a igreja presta conta ao governo, né? E por fim, pessoal, para finalizar, não ficar tomando tempo de vocês, cantina missionária. Nesse mês de setembro e mês de outubro, a nossa cantina também, 100% das entradas está voltada para missões, né? Hoje, o Espírito me falou aqui, eu acho que eu esqueci, cachorro quente assado, né? É isso mesmo? Pode, é porque eu sou brasileiro, para mim é cachorro quente, né? Pode ir embora e coisa americana. É, cachorro quente mesmo, só que né? O que é cachorro? Eu não sei falar nem português, não falar inglês. Pessoal, hot dog assado, né? Passa lá na cantina também, 100% das entradas também para missões nacionais. Chamar o Jefinho aqui, meus irmãos, a gente está aí na nossa série Os Atributos de Deus. Foi um mês bem bacana caminhando dentro desse tema. Quarta, né? Foi muito legal a gente trabalhar. E olha só, isso aqui é um pastor, meu irmão. Né? Isso aqui é um perfil de pastor. Se eu tivesse vindo hoje com camisa do Batman, né? Com camisa do Superman, eu ia estar com vergonha aqui. Ainda bem que eu estou mais arrumadinho. Estava falando com ele ali, o pessoal que conheceu, né? O pessoal mais antigo aí, pastor Gesiel, que se vestia assim, né? Tão pomposo, tão bonitão, né? Muito bem. Meus irmãos, a gente está caminhando na nossa série Os Atributos de Deus, e começando com o Jefinho, ele sentiu um desejo muito grande de estar falando no tema, e ele queria falar dos principais atributos de Deus. E aí eu deixei para o encerramento da série, para coroar a série. Eu tenho certeza que Deus falará no nosso coração, como já tem falado por meio da vida dele. Que Deus esteja te usando em nome do Senhor. Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer nesse momento, pois chegamos à parte, ó Pai, aonde tanto aguardamos no culto, que é o momento onde o Senhor fala conosco. Nós sabemos que o Senhor já recebeu os nossos louvores, recebeu as nossas orações, mas agora nós queremos também ouvir a sua palavra, uma palavra de acalento, uma palavra de força, uma palavra de santificação, uma palavra de motivação, de ânimo, que o Espírito Santo poderoso do Senhor esteja se conectando nesse momento com cada vida aqui presente, ó Pai, falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu já estou vendo o concílio desse tempo. Boa noite, meus irmãos, graças a paz, amém? Falei, pastor, deixa eu pegar, né? Aí já logo falou, não, tá bom, encerra a campanha. Eu falei, que responsabilidade, hein? Mas glória a Deus. Creio que Deus vai falar em nossos corações, assim como Deus ministrou o meu coração.
Eu creio que você também vai começar a oração dos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, só recapitulando, né, em relação aos atributos de Deus, o que são atributos de Deus? O que são atributos? Atributos são qualidades, são características. Então, existem atributos que são comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aquele a qual Deus colocou também em nós. E os atributos incomunicáveis são aqueles a qual pertencem somente a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esses atributos incomunicáveis. Onisciência, onipotência e onipresença. Amém? Queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 16. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 16. É uma história um pouquinho longa, então eu peço que vocês, fixem bastante a sua atenção, para que você não perca e para que Deus fale profundamente no seu coração. Quem achou, fala assim: graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O povo está habilidoso na palavra, né? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 16. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto de riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para que alimente lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor, veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, que fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tenha e traga para mim. E depois faça algo para que você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre toda a terra. Somente até aqui. Até o 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Versículo 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor
proferida por Elias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esta palavra. Eu oro neste momento pedindo a Deus se existe ainda algum tipo de resistência que impeça da Tua palavra, ó Deus, entrar profundamente nos corações. Eu oro a Ti pedindo em nome de Jesus que toda resistência caia por terra. Que a Tua palavra, Deus, possa cair como uma semente viva, ó Deus, nos corações, que possa crescer, germinar e dar fruto. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda, Deus, todo tipo de falta de atenção, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, possa fazer efeito, ó Deus, em cada coração. Assim te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, para que a gente possa entender um pouco melhor essa história, aqui nós vemos Elias se levantando. Quem era Elias? A Bíblia não fala exatamente quem era o profeta Elias. A gente já entra no capítulo 17, no versículo 1, apareceu Elias, e Elias já começa a profetizar, e ali ele já vai diante ao rei Acabe e começa a profetizar. A Bíblia nos fala aqui que Elias veio de uma cidade de ele era tesbita e veio de uma cidade aqui de Tisbé, de Gileade. Gileade era uma região montanhosa e Tisbé era uma cidadezinha bem pequenininha, um lugarejo bem pequenininho, que se a gente for procurar no mapa a gente nem consegue encontrar direito. E ali se encontrava Elias. Elias era uma pessoa, talvez não de uma família rica, talvez não era de uma família conhecida, porque a gente não vê nenhum tipo de genealogia de Elias falando quem era Elias. Mas Deus olhou Elias lá na cidade de Tisbé, tirou ele de lá e levou ele até Samaria para que pudesse profetizar. Israel tinha se dividido, o reino de Israel, reino do norte e reino do sul, e aqui essa história ela passa em Samaria, com o rei Acabe. Foi talvez o pior rei de toda a história de Israel. Se casou com uma mulher sírio-fenícia chamada Jezabel, uma mulher feiticeira, uma mulher idólatra, uma mulher assassina, que com toda essa carga, que toda essa cultura sírio-fenícia, ela levou junto para dentro de Israel a cultura da idolatria. O povo já estava inclinado na idolatria. Quando essa mulher chega e se casa com o rei, essa idolatria se instalou muito mais forte ainda, a idolatria a Baal. Baal era um deus sírio-fenício, e esse deus ele era considerado como o deus da fertilidade. As pessoas oravam, buscavam a Baal quando tinha algum tipo de plantação. Fertilidade, que eu digo, fertilidade de plantação, de colheita. Então as pessoas, em vez de agradecer ao Senhor, agradeciam a Baal. E aí quando o povo estava totalmente envolvido, a maior parte do povo de Israel estava totalmente envolvido nessa situação de idolatria, afundado mesmo no pecado, Deus levanta esse homem chamado Elias para ir lá e profetizar sobre Samaria, sobre o povo de Israel. E aí Elias, ele profetiza e fala: durante 3 anos não haverá chuva. Por que Elias já logo profetizou que não haveria chuva naquele período? Porque, digamos que, em outras palavras, cortou a perna de Baal. Se Baal realmente é um deus da fertilidade, então eu quero ver ele prosperar vocês sem chuva. Então Elias profetiza nesse período que não haveria chuva. E aqui começa a nossa história. Deus, assim quando Elias profetizou, a Bíblia não fala, geralmente eu tenho isso por mim. Geralmente quando um profeta ele vai anunciar alguma coisa do Senhor, ele sempre fala assim: e veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e aí ele vai e profetiza. Mas se você for olhar comigo aqui no texto, você vai ver que Elias, ele já logo começa a profetizar. Ele fala assim: mediante a minha palavra.
haverá chuva. Ou esse homem, né, a gente coloca assim, tinha muita intimidade com Deus, que ele sabia aquilo que ele estava falando. Eu creio nisso, né, que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele conhecia a vontade do Senhor, conhecia o coração de Deus, conhecia a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio 28, nos versículos 23 e 24, olha o que diz a palavra. O céu sobre sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. A sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, e descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Deuteronômio 28 fala aqui das bênçãos e das maldições, né? Então, isso aqui seria uma maldição para aqueles que estivessem em desobediência. Então, Elias, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. Antes dele chegar e anunciar e profetizar, ele sabia daquilo que ele estava falando. Então, quando Elias ele profetiza, parece que eu vejo Deus falando assim: isso mesmo, meu filho, você fez a coisa certa. E como ele profetizou, e agora parece que arrumou um grande problema, né? O povo vai ficar sem chuva durante 3 anos, e para você ver como que as coisas estão sempre no controle de Deus. E aqui a gente entra no primeiro atributo do Senhor, que nós falamos aqui sobre a onipotência de Deus. Deus está presente em todo lugar, né? A onipotência, Deus está presente, Deus vê, Deus está vendo, Deus está presente. E Deus levanta Elias, né? Lá naquela cidadezinha, lá naquele lugar escondido, Deus olha o coração de Elias. Aquele homem com o coração disposto a obedecer, aquele homem com o coração disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu não sei como hoje está o seu coração. Talvez você possa se perguntar assim: mas Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não tenho nenhum tipo de habilidade com a tua palavra. Senhor, eu quero pregar o teu evangelho, mas eu não sei o que falar. Eu quero falar para você: se você tem o teu coração disposto a obedecer, Deus, Ele separa você, Ele prepara você, Ele vai usar você da maneira que você se encontra, né? Do jeito que você está, Deus, Ele pode usar você. Nas suas condições, né? Com o seu intelecto, Deus usa você. E à medida que você se expõe, à medida que você se coloca cada dia mais na presença do Senhor, Ele vai te capacitando, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te adestrando e vai te levando a lugares maiores, a desafios maiores, até o ponto de talvez você ser como Elias, ser um profeta, ser uma pessoa que realmente vai pregar a palavra. Nós estamos falando de missões, talvez ao ponto de você sair daqui e pregar a palavra em outro lugar. A gente não sabe, porque tudo isso está no controle de Deus. Deus está presente em todo lugar, e Ele sabe a necessidade, Ele sabe o teu coração, Ele sabe o que cada pessoa necessita, porque Deus, né, é onipotente, é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Amém? E o segundo atributo que eu quero conversar com vocês hoje aqui é sobre a onisciência de Deus. Olha que coisa tremenda. A onisciência Deus conhece todas as coisas, né? Ser onisciente é conhecer todas as coisas. Então, quando Elias ele profetiza, ele parece que arruma um grande problema, né, para Deus. E aí Deus falou assim: agora que você profetizou, eu tenho que sustentar a tua palavra. Se realmente Elias, ele por vontade própria ou segundo a sua palavra ele foi e profetizou, Deus ele é tão fiel que ele sustentou a palavra do Senhor. E aqui Deus ele começa o cuidado de Deus. Aqui começa, né, as coisas
para você ver que as coisas não fogem nada ao controle do Senhor. Um grande problema se instalou na humanidade, porque sem chuva haveria uma grande seca, uma grande crise, e aí Deus fala com Elias: vai lá para o riacho de Querite, que lá eu vou te sustentar. Pastor, você pode colocar aí, lá? Olha só, para vocês verem, Tisbe, né, aquela cidadezinha ali, onde está aquele ponto, não sei se todos dá para ver. Elias foi até Samaria. Aquele local ali, eu comparando no mapa, dá aproximadamente ali, talvez uns 20 a 25 quilômetros, né, a distância de um local para o outro. E depois que Elias profetizou em Samaria, Deus falou para ele assim: agora vai para o riacho de Querite, aquele terceiro pontinho ali, ó. E ele ficou naquele local ali durante um bom período. E a Bíblia fala que quando o riacho começou a secar, né, Deus mandou ele lá, né, para Serepta. Depois nós vamos chegar até lá. Então nós estamos naquele ponto ali, ó, naquele pontinho ali, para você ver como que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é a onisciência do Senhor. E quando ele chega naquele local, ele fala assim: os corvos vão sustentar você, os corvos vão levar comida até você. Então o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos, querido, na presença do Senhor, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, não importa de onde vem o nosso sustento, não importa como Deus vai fazer, mas Deus sempre vai prover o seu necessário. Deus sempre vai prover aquilo que você necessita, porque Ele é fiel, Ele é contigo. E tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que eu necessito, Deus sabe daquilo que você necessita. Talvez nós ficamos tão preocupados, né, com o amanhã, talvez nós ficamos tão preocupados: ah, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai ser, né, do meu futuro? Queridos, se você está diante do Senhor, se você tem buscado a Deus, se você tem colocado mesmo a sua vida no altar do Senhor, fique tranquilo. Deus é o teu sustento. Fique tranquilo, porque talvez do mais improvável que seja, ali Deus vai te mandar a provisão que você necessita. Amém? E quando nós falamos aqui, né, sobre Elias, eu vejo Elias aqui como um missionário mesmo de Deus, né? Profeta é aquele que ouve do Senhor e entrega essa mensagem. Então todo aquele que ouve a mensagem de Deus, todo aquele que fala da mensagem do Senhor, fala da palavra do Senhor, ele é um profeta. Não é esses profetas que às vezes tem tantas pessoas procurando hoje profetas. Ah, eu quero ver o que o profeta vai falar comigo. Você é um profeta. Se você prega a palavra de Deus, se você fala aquilo, né, a qual o Senhor deixou para nós, e você anuncia o Evangelho, você é um profeta do Senhor. E esse profeta, ele está em missão. Esse profeta é um missionário. Então aqui, Elias, ele está digamos, no campo missionário. E olha que coisa tremenda. Deus, a onisciência de Deus, ele é tão perfeita, ele é tão extraordinária, que Deus, ele começa a juntar as necessidades, e Deus começa a ver tudo o que está ao seu redor, para que um propósito seja feito. E quando Elias, ele está um bom período nesse riacho, e ali a água vai se secando, Deus já está provendo lá na frente, Deus já está esquematizando tudo aquilo a qual ele precisa. Isso, queridos, a gente vê Elias representando missões, Elias representando a igreja, Elias representando aquele que faz a obra do Senhor. E nós vemos agora que Deus manda Elias para onde? Para Serepta, lá para aquele ponto lá em cima, de Querite, né, até Serepta,
dá aproximadamente aí 200 quilômetros. Ou seja, daqui no Rio de Janeiro dá 110 quilômetros. Ou seja, são praticamente 2 vezes essa distância. Então, aproximadamente 200 quilômetros, Deus enviou Elias lá para Serepta. E olha que coisa extraordinária, né? A onisciência de Deus. Nós vemos assim, ó. Nós vemos assim, nós vemos assim, nós vemos assim. Mas Deus, Ele olha para o alto. E quando Deus, Ele olha, né? Ele vê tudo o que está acontecendo. Elias, aqui em Querite, a viúva de Serepta, lá embaixo, conhecendo as necessidades da viúva, conhecendo as necessidades de Elias, o que Deus faz? Vai até Serepta, porque lá eu ordenei. Olha o que o texto fala que Deus já tinha ordenado a uma viúva para que alimentasse Elias. Que coisa tremenda essa onisciência do Senhor, para você ver como é que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. E aí Elias obedece ao Senhor e Elias vai direto para Serepta. E quando Elias ele chega em Serepta, ele vê uma mulher catando cavaco, catando graveto. E talvez ele possa pensar assim: será que essa mulher vai me sustentar? Mas ele sabia que Deus é todo-poderoso. Independente das circunstâncias, independente de situações, Deus ia prover, Deus ia sempre sustentar ele. E aí ele se apresenta diante daquela viúva, e aquela viúva reconhece ele, porque Deus já tinha tocado no coração da viúva. E ele fala: vai lá e me traz uma água, me faz um pão, porque eu quero comer. E ela fala assim: mas eu não tenho, né, tem mesmo para mim, eu só tenho um bocado de farinha, e só tenho um punhadinho de azeite, e quando a gente comer, nós vamos aqui morrer. E aí Elias falou assim: não, pode ir, porque o Senhor falou para você fazer isso. E ela entende aquilo que Deus já tinha falado no coração dela. Quantas vezes, querido, que às vezes Deus ministra, Deus toca em nossos corações, e às vezes parece que a gente não dá tanta atenção, porque essa mulher estava passando por uma situação de vida e morte. Talvez a última esperança que essa mulher tinha. E muitas das vezes nós nos encontramos em situações aonde que parece que o nosso mundo está de cabeça para baixo. É igual aquela arte que eu coloquei, pode colocar a música. O Deus do impossível. Talvez o nosso mundo pareça estar de cabeça para baixo. Talvez as situações a qual vivemos, parece que nós não encontramos soluções. Aonde está o caminho? Aonde está a solução? Eu não vejo solução para esse problema. Mas o Deus do impossível, Ele conecta tudo para poder te abençoar. O Deus que tem a onisciência, Ele sabe de todas as coisas, e Ele conecta as necessidades para que o milagre seja feito. Olha que coisa tremenda. Então, como nós tivemos, talvez, faltando a esperança, faltando talvez a fé, lembre-se que você serve o Deus do impossível, o Deus que conecta as necessidades, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que está presente, o Deus que vê, o Deus onipotente. E aí, essa mulher, ela resolve ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, querido, às vezes passamos por tantas situações que somos impedidos por nós mesmos de receber os milagres de Deus, porque deixamos de obedecer a voz do Senhor. Deus fala em nosso coração, Deus toca em nosso coração, Deus fala para que a gente faça algo, e às vezes são algo tão, parece que com circunstâncias
pede coisas que talvez com circunstâncias naturais você não faz. Essa mulher só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, e era somente aquilo que ela tinha. Olha a situação. Tenta entrar nessa história, tenta entrar nesse momento de vida dessa mulher. Era só isso que ela tinha, e ela ia morrer. Era a última esperança dela. E ela resolve ouvir aquilo que Deus tinha para ela e resolve obedecer. E aí, pela obediência, ela provou o milagre de Deus. Pela obediência, pela fé, ela pôde experimentar aquilo que Deus tinha para ela. Deus sempre tem coisas boas para nós. Deus sempre quer nos honrar, Deus sempre quer nos abençoar. Mas, às vezes, a nossa fé, às vezes, talvez a nossa falta de fé nos impede de experimentar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E eu vejo aqui a onipotência do Senhor, que é o terceiro atributo. O que é onipotência? Deus pode todas as coisas. O improvável Deus faz. Aquilo que talvez aos olhos humanos está totalmente fora da nossa possibilidade de mensurar, de tentar enxergar, de tentar ver, Deus pode. Ele é o Deus do impossível. E na nossa natureza humana a gente não consegue talvez enxergar aquilo que Deus pode fazer. Na nossa natureza humana, a gente não consegue enxergar a dimensão do poder de Deus. Ser onipotente é ter um poder que pode todas as coisas. E eu só consigo falar isso, pode todas as coisas. Mas é algo muito grandioso. E aí, Deus, Ele, através da fé daquela mulher, Ele conecta a necessidade de Elias e Ele faz um grande milagre. O texto aqui nos diz que todo o tempo antes que durou a seca, todo o tempo que durou aquele período de seca, Deus honrou, Deus multiplicou, não faltou o pão, não faltou o suprimento, não faltou aquilo que eles necessitavam. Elias e a família dela pôde provar do suprimento da provisão de Deus. Às vezes Deus quer nos honrar, Deus quer nos abençoar. Você acha que Deus ia deixar, se aquela mulher, talvez por falta de fé, ela não desse ali, não fizesse aquilo que Elias pedisse, você acha que Deus ia deixar Elias com falta? Não. Deus ia arrumar um outro recurso, mas Elias ia ser abençoado. E quem não ia experimentar o milagre? Aquela mulher. Às vezes isso acontece na nossa vida, na nossa igreja. Às vezes Deus toca nossos corações, como está falando sobre oferta de missões. Às vezes Deus toca no teu coração para que você dê uma oferta de missão, para que, mas, não sei o quê. E às vezes nós nos inibimos. Querido, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está dando uma oportunidade para mim, de nós sermos abençoados. Porque se eu e você não ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar outro que vai ouvir, e o propósito dele não vai parar. E quem deixa de ser abençoado é eu e você. Hoje pela manhã eu fui na Igreja Batista Morada do Vale, lá do pastor Luciano Garcia, e ele é meu professor no seminário. Ele trouxe hoje lá um pastor, Marquetes, um missionário, e ele deu uma ilustração não, ele deu um exemplo muito legal, Eles estavam num culto, num congresso, e nesse congresso ele estava
estava orando e do lado dele tinha uma mulher que chegou, uma mulher simples e também estava ali naquele local. E quando a palavra começou a ser pregada, aquela mulher começou a chorar, começou a sentir a presença de Deus, a palavra estava sendo tocada nela, e ele orando, pedindo ao Senhor para que Deus abençoasse, intercedendo ali pelo pregador. Deus começou a tocar no coração dela, no coração dele, para que ele orasse por ela. E no instante que ele começou a orar por ela, Deus tocou no coração dele para que ele desse uma oferta para aquela mulher. E ele falou assim: Deus não está falando isso comigo, não. Deus tocou no coração dele para que ele pegasse a oferta que ele tinha, o único dinheiro que ele tinha, e desse para aquela mulher. E ele falou: como eu vou dar meu único dinheiro, só tem essa nota aqui. Aí Deus tocou no coração e ele: amém, então eu vou abençoar. Tirou a carteira, uma mulher simples, e aí deu aquele dinheiro para aquela mulher. Naquele momento que ele deu o dinheiro para aquela mulher, a mulher começou a chorar e agradecer a ele, porque ele estava abençoando ela. E aí ela perguntou para ele: você é pastor? Você é pastor? E ele: sim, eu sou pastor. Então vamos orar pelo meu filho. E ele estava num local, era em Roraima, e tinha várias barracas, como se fosse de sem terra, e tinha várias barracas. E quando ele chega nessa barraca dessa mulher para orar, o filho dela estava numa rede, e quando ele colocou a mão no filho dela, ele falou que na mesma hora ele tirou a mão, porque o menino estava ardendo em febre. E aí ele imediatamente lembrou, ele falou: vai comprar um remédio. Ele falou: mas eu não tenho recurso. Eu falei: não, é o dinheiro que eu te dei, vai lá e compra um remédio. E ali naquela hora ela foi, comprou um remédio, comprou um antitérmico, comprou um Tilenol que ele falou, e aquela mulher pôde dar para o filho dela. E aí ele começou a contar essa história, e na mesma hora eu me lembrei, né, desse texto, daquilo que nós estamos falando hoje, para você ver como é que Deus conecta as situações. Talvez aquilo que você necessita hoje, aquilo que você tem buscado hoje, a resposta de Deus que você tem clamado hoje, talvez não esteja presente, mas se você perseverar em oração, se você perseverar em obediência, olha que coisa tremenda, Deus pode trazer de longe aquilo que você necessita. Aquilo que você necessita, né? Talvez não esteja, aqui, agora, nesse momento, mas a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus, ela conecta tudo para que o propósito dele seja cumprido na sua vida ou na vida de outra pessoa. Amém? Amém? Eu quero concluir essa mensagem perguntando para você: como está talvez a sua vida hoje? Talvez esteja passando por turbulência, talvez esteja passando por situações onde você fica questionando o futuro, questionando talvez a sua vida, questionando o que será daqui a mais alguns anos, o que será da minha vida, o que será do meu casamento, o que será da minha vida profissional. Talvez você fique se questionando em relação à obra do Senhor. Talvez você fique se questionando, pedindo a Deus uma solução imediata para aquilo que você está passando hoje. Mas eu quero te falar, querido, que Deus está olhando exatamente nesse momento para aquilo que você tem necessidade. E olha que coisa tremenda. Essa mulher, ela de fato, ela obedeceu ao Senhor. Essa mulher de fato, ela confiou no Senhor. E olha que coisa mais tremenda ainda. Elias tinha um coração disponível para poder fazer a vontade de Deus. Elias, lá em Tisbé, uma cidadezinha, um localzinho escondido no meio das montanhas, Deus achou aquele homem lá naquele local, tirou lá do meio das montanhas, levou 200 quilômetros depois, para que o propósito
fosse cumprido. Então, isso é o Deus do impossível, conectando as necessidades para que você seja abençoado. Amém. Então, tenha isso em mente, tenha isso no teu coração. Apenas confie em Deus. Faça aquilo que Deus tem te pedido hoje. Coloque o teu coração diante do Senhor. Não fique talvez preocupado. Ah, meu Deus, como será o meu futuro? Faça aquilo que Deus tem te pedido hoje, porque tudo está no controle do Senhor. Amém? Que você possa ficar de pé. Quero estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Comece a colocar sua vida diante de Deus. Comece a falar com o Senhor nesse momento. Comece a fazer uma autoanálise daquilo que Deus tem falado ao teu coração, daquilo que Deus tem te pedido. Se o teu coração talvez esteja indisponível para a obra de Deus, ele achou Elias lá no meio daquelas montanhas, porque ele tinha um coração disponível para fazer a obra de Deus. E porque ele tinha esse coração disponível, Deus usou a vida dele de uma forma sobrenatural. Então, coloque seu coração hoje à disposição do Senhor. Coloque seu coração hoje à disposição para que Deus também encontre você e comece a usar a tua vida da maneira que você é. Que Deus comece a usar a tua vida, comece Deus a instruir você, e Deus vai te levando a lugares mais altos, altos locais. Porque se você se colocar, assim como Elias se colocou à disposição, Deus vai achar você aonde você estiver. Por mais que você talvez não possa aparecer nos holofotes, não possa aparecer para as pessoas, Deus conhece o teu coração. Deus sabe da capacidade que você tem. E Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural. Basta que você se coloque à disposição de Deus. E se você talvez se encontra como essa mulher, com o mundo à sua volta, de cabeça para baixo, sem condição, Deus fala para você: confie nele, aprenda a confiar, que Ele é fiel a suprir, para dar a provisão a qual você necessita. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, exalto a ti, Deus, por essa palavra. O Senhor conhece, Deus, o coração de cada um aqui nesta noite. Talvez existam pessoas como Elias, talvez existam pessoas como aquela viúva de Serepta. O Senhor, com a sua onisciência, conhece o coração e sabe de todas as coisas. Então eu oro a ti, Deus, que o mesmo milagre que o Senhor fez, conectando, ó Deus, Elias, conectando aquela viúva, conecte também, Deus, os teus filhos aqui nessa noite. Amém. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha suprir, ó Deus, que o Senhor venha falar aos corações
principais do Senhor nos dão tranquilidade para a gente seguir. Eu tenho certeza que nessa semana o Senhor está fortalecendo o seu coração, porque você vai se lembrar em todos os momentos que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, e que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora para todos sempre. Amém. Não saia ainda não, convidar